De Deus aí. Abra sua Bíblia sem demora. João capítulo de número 8. Aliás, desculpe, Mateus capítulo 18. Eu quero dar o bem-vindo a todos os irmãos que estão conosco, aos nossos pastores do campo, aos obreiros, o nosso presbitério, os nossos líderes de ministério. Que Deus abençoe. A terça-feira é aquela que nos une. E hoje nós estamos unidos nessa terça-feira. Para quê? Para celebrar a palavra de Deus. Então aproveite todos os momentos, cada segundo dessa palavra tão preciosa, irmã Adriane, que você venha celebrar a Deus conosco. Em nome de Jesus. Quero agradecer o Ministério Infantil da nossa igreja, na pessoa da tia Cibele, que esteve conosco hoje aqui no templo, ela juntamente com a Isabelle, e encheu essas bexigas, esses balões aqui. Vocês gostaram? Tá bonita a nossa igreja, né? Hoje é dia de nós voltarmos a ser criança. Você já percebeu que a criança, quando ela está em família, no almoço, na hora da sobremesa, ela é a que mais come? Porque ela vai no prato de um. Sobremesa está escassa. Quando é pudim, então, acaba bem rapidinho, mas a criança é esperta. Ela primeiro come o do papai e da mamãe, ela vai na da titia, vai no primo, vai no amiguinho e vai comendo. Ela fica com o buchinho cheio. Quer saber a boa notícia? Aqui não tem só sobremesa não. Aqui tem o cardápio completo. E se você voltar a ser criança nesta noite, você vai sair daqui saciado pela palavra de Deus. Você crê nisso? Aleluia. O irmão Ney vai me ajudar hoje, juntamente com o irmão Gabriel. Nós vamos pregar juntos aqui. Mateus capítulo 18, diz assim a palavra de Deus. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. Pode tomar assento. Em nome de Jesus. Hoje você vai poder comer o pudim, a carne assada, tomar o refrigerante, comer o sorvete no final. Depende de você. Eu lembro que algumas terças-feiras atrás nós falamos que seria uma terça-feira profética, e Deus tem algo profético para entregar à igreja nesta noite. Vai depender de você receber ou não. Pastor Gildo deu um testemunho aqui, e ele falou que ele pegou uma palavra direcionada a ele. Quer ser abençoado e vitorioso nesta noite? O manjar celestial vai passar por você, aonde você está. Enquanto você vai dizendo glória, aleluia, eu recebo, glória a Deus. Enquanto você dá liberdade ao Espírito Santo, Ele vai te enchendo. Glória a Jesus. Então, como é? Naquela época, havia-se uma discussão enorme entre os discípulos, entre as pessoas próximas de Jesus, não só entre eles, mas desde o início da humanidade, sempre houve, irmã Andréia, aquela discussão: quem vai ser o maior? Quem é o maior aqui nessa casa? Quem é o maior lá no meu serviço? Até hoje. A gente nota nessas grandes empresas multinacionais, onde engenheiros são os gerentes, altos salários. Eu estava conversando com alguém que está no meio disso, e ele falou: pastor, a briga agora não é mais pelo salário, porque está todo mundo lá ganhando bem. É só gerente, é só engenheiro que trabalha lá na minha repartição. O problema não é o salário. Agora a briga lá dentro é por causa do poder. Então um puxa o tapete do outro, um atrapalha o outro,
Um incrimina o outro, por quê? Porque ele quer se tornar, entre nosso departamento, o chefe. E eu analiso que, quanto mais humanos e adultos nós nos tornamos, mais cheio de soberba, ignorância, nós nos tornamos. Apego ao poder, apego a bens materiais. E a palavra de Deus, ela vai retratar alguns exemplos que nós temos aqui, sobre como eles estavam se comportando na época. Porque o convite dessa terça-feira em voltar a ser criança, nós vamos analisar através da palavra de Deus, e hoje nós celebramos a palavra de Deus, e a gente vai ver que o maior no reino de Deus é aquele que se torna o menor. O segredo do sucesso da vida do crente é quando a gente desce a escada e não quando a gente sobe ela. Você está pegando a palavra? Marcos capítulo 10, versículo 35, abra lá. Nós vamos ter um exemplo muito claro sobre como as pessoas na época queriam estar em lugar de destaque. Olha só que interessante. Marcos 10, 35 fala assim: nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele, de Jesus, e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. E aí Jesus pergunta para ele assim: o que vocês querem que eu lhe faça? Aí eles responderam: permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro na tua esquerda. Eles queriam estar do lado do Mestre Jesus. Quem sabe os discípulos mais próximos de Jesus olha para eles e fala assim: quem é você, rapaz? Você quer estar em lugar de destaque? Quem é você na ordem do dia? Jesus lá no final, no verso 43, ele vai ensinar aos discípulos o seguinte: não será assim entre vocês. Porque ele disse, alguns versículos anteriores, que os governadores aqui da terra sentavam em lugares altos, eles estavam em destaque, em evidência, mas quando Jesus vai ensinar os seus discípulos, ele fala: não será assim entre vocês, pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser, o quê? Servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser o escravo de todos. Então a ordem no reino, pastor Cleverson, é servir. A ordem no reino nunca foi ser servido, sempre foi servir. Quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, ele dá esse exemplo maravilhoso para nós. A sua humildade. Ele estava servindo. Um deles falou: mestre, quem é o Senhor para tocar nos meus pés? Não entendia, estava adulto demais. Mas quando nos tornamos como criança, nós entendemos que estamos ali com o nosso coração humilde, de aprendiz, servindo uns aos outros. Segundo exemplo que eu anotei aqui, achei muito interessante, a gente já vai entrar na mensagem. Está em Mateus 23, 1, a partir do verso 1. Abra lá, vamos acompanhar comigo. Jesus mostrando que ser adulto demais não vale a pena. Ser cheio da razão demais não vale a pena. E como tem gente cheio de razão. Você não pode chegar do lado dele e dar um conselho, que ele pensa que você está invejando a vida dele, está querendo o posto dele. Gente que você não pode chegar, Gabriel, e mostrar a sua fraqueza, porque se você mostrar a fraqueza, ele vem com a faca e termina de matar você. Adulto demais. A criança, ela não tem nada disso. Se a criança vê alguém chorando perto dela, a maioria vai chorar também. E a Bíblia fala que é para a gente chorar com aqueles que choram.
A Bíblia fala que é para a gente se alegrar com aqueles que se alegram. Você está entendendo a mensagem de hoje? Se tornar o melhor para que no seu tempo Deus te exalte. Olha que interessante. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhe dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles são adultos demais para praticar o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios. Eu fui pesquisar o que significa filactério. É uma faixa de pergaminho com escritos religiosos que os judeus enrolavam nos braços e prendem a fronte ao fazer as orações. Então eles fazem bem largo. Para quê? E as franjas das suas vestes bem longas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis. Mas vocês não devem ser chamados rabis. Um só é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chame de pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados de chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo Jesus. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Quando você se torna servo como uma criança, quem te exalta não é homem, é Ele. E quando Ele te exalta, não tem ninguém que fica na sua frente, não tem muralha que fique na sua frente, não tem montanha que fique na sua frente, porque o Mestre é que te exaltou. Então fica tranquilo, o segredo da sua vitória não é você encher o peito, não é você querer ser melhor do que os outros, não. O segredo da sua vitória é se tornar criança. Você está disposto a isso? A Bíblia, ela nos deixa nítido nessas passagens o conceito de hierarquia do reino. O conceito de hierarquia do reino é menor para se tornar maior. Repete comigo: menor para se tornar maior. E no texto inicial nós lemos no capítulo 18, verso de número 3, e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes, e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. A palavra converterdes, e quando Jesus ensina isso aos seus discípulos, Ele está falando assim, vocês têm que se arrepender. Algo dentro de vocês tem que acontecer, e essa palavrinha se chama mudança. Vocês têm que se converter, e dentro de vocês tem que ter uma mudança. O que é essa conversão que ele está falando assim? É você estar grande, é você estar adulto demais, barbado, quem sabe com cabelos brancos, mas você se converter a Cristo e se transformar como uma criança. E quando nós falamos aqui se tornar uma criança, não significa que você vai voltar a ser bebê, porque nós temos que ter uma fé, um cristianismo alicerçado em maturidade, mas nós temos que ter a humildade e uma inocência igual a de uma criança. Então tem pessoas idosas que é uma criança, é um bebê espiritual. E nós temos pessoas bem pequenininhas, tipo a Juju ali. Claro que ela não é assim. Mas tem uma leva de gente que está crescendo com uma santa ignorância. Não aceita conselho, não aceita repreensão. Papai e a mamãe vai ensinar, se acha um adulto, mas não sabe fazer um bolo, não sabe fazer um arroz, não sabe fazer um feijão, não sabe limpar uma casa.
O maior no reino dos céus é aquele que se torna como uma criança. Então, quando ele fala para que os discípulos pudessem se converter, ele está dizendo assim, eu não quero que vocês se convertam ao judaísmo, eu não quero que vocês se convertam ao cristianismo, não quero que vocês se convertam ao islamismo ou qualquer outro ismo que existe aqui. Vocês têm que se converter porque eu preciso ter um relacionamento com vocês. E aí eu fui entender que a criança, ela se relaciona. Você não consegue educar uma criança se você não tocar nela, se você não pegar nela, se você não abraçar ela. Eu quero chamar minha filha aqui. Vem aqui, Lorena. Lorena, eu durmo com ela, acordo com ela. De vez em quando troco a fralda dela. Dou banho nela, então não tem problema do Covid aqui não. Vem cá, por gentileza. Quando Jesus está falando para os discípulos assim, é necessário que vocês se convertam, porque eu preciso ter um relacionamento com vocês, é assim. Segura aqui para mim. Jesus está querendo dizer assim, eu preciso ficar assim com vocês, Ele quer que você viva na dependência dele. Essa mocinha aqui adora comer aquele fermentadinho do Bob Esponja de manhã. Ela não pergunta para mim como é que eu consegui comprar o fermentadinho. Ela simplesmente abre a boca de manhã e quer o fermentado. Ela depende do papai. Papai levanta ela para cima. Quando ela está começando a dar os primeiros passinhos agora. Está começando a dar os primeiros passinhos. Aí o papai tem que andar com ela. Olha só. Você está entendendo o que é criança? Aí ela vem para o lado da escada aqui, é perigoso. O papai pega no colo. Filha, você vai cair se você descer a escada sozinha. Como você é uma criança, o papai celestial está cuidando de você. Obrigado. Já fez a primeira pregação. Relacionamento. Quer ver quando eu chego do serviço e ela está recebendo na porta assim? Ela estica os dois bracinhos, aí dá uma desequilibrada e aí eu pego ela no colo. Como é que você tem se relacionado com o Espírito Santo de Deus? Como adulto ou como criança? Porque às vezes a gente é tão assim, que a gente vai dobrar o joelho para orar no quarto. Amantíssimo, soberano Deus, preciosíssimo. Como que é? O senhor quer? Como é que é as palavras difíceis aí? Estudado. Soberaníssimo, grandiosíssimo Pai das luzes. Eu estou aqui nesta manhã de segunda-feira. Excelso Criador, sublime, imutável. Obrigado. Teu coração às vezes doendo e o papai celestial fala: filho, você não está se tornando criança, fala o que você quer. Dá um berro aí, faz manha para mim. Estica os braços para mim, porque eu tenho a vitória para te dar, mas você tem que se tornar como uma criança. Aleluia. A criança tem a fé simples. A criança, ela tem uma fé inocente. Aleluia. Eu lembro que algum tempo atrás estavam os filhos do meu sogro, Kennedy e o Davi. Eles foram no pastor Osvaldo e tinha um cachorro pro lado de fora do portão. E eles queriam brincar com o cachorro. Cachorro de rua. E a gente não queria que o cachorro entrasse para dentro do pátio. E aí a gente falou assim, vamos fazer o seguinte, para vocês ir brincar com o cachorro, vocês têm que dobrar o joelho lá na sala. E peça para o papai do céu tocar no coração do pastor para abrir o portão de vocês. Na hora, não precisou pedir 2 vezes. Eles foram na sala, porque eles acreditaram na palavra. Eles foram na sala dobrar o joelho e oraram.
Aí levantaram, pronto tio, nós oramos. Agora vamos lá para a varanda. Vamos para a varanda. Vocês já ouviram a história de Moisés? Quando Moisés esticou as mãos e abriu o mar vermelho? Já tio, a gente aprendeu no culto infantil, legal. Vocês têm fé que se vocês esticar a mão para o lado do portão, fechar os olhos e pedir para o portão abrir em nome de Jesus, ele abre? Nós tem fé, tio. Então fecha o olho agora. E eu estava com o controle aqui, ó. Fecha o olho. Eles fecharam, mas eles espremiam o olho. Espremia. Estica as mãos para frente. Eu com o controle aqui atrás. E eles esticaram as mãos para frente assim. Fala, em nome de Jesus. E eles, em nome de Jesus. Porque quem é criança... Quem é criança não fica com indagação. Mas por que eu tenho que falar em nome de Jesus? Mas por que eu tenho que fechar os olhos? Porque às vezes quando a gente se torna adulto demais, tudo a gente questiona. Jesus fala com você, o profeta fala com você, a palavra fala com você e você fica questionando. Mas será? Mas será é comigo? Ai, não sei se eu estou preparado. Ai, sabe que eu sou assim? Eu sou muito adulto demais. Fecha o olho. Eles fecharam. Em nome de Jesus, abra o portão. Aí eu cliquei. Aí o portão. Eles saíram numa carreira para brincar com o cachorro do lado de fora da rua. Eles acreditaram, eles tiveram fé. Quem é que abriu o portão? Eu. Estava fazendo simplesmente uma brincadeira com eles. Mas sabe que o Todo-Poderoso, Ele tem o controle de todos os portões. Ele tem o controle da sua vida. Se você se tornar como criança, quem sabe Ele vai pedir para você orar, mas Ele já está com o controle. Ele vai pedir para você estender as mãos, mas Ele está com o controle. E na hora que Ele quiser, Ele vai clicar no botão e vai te dar a sua bênção, vai te dar a sua vitória. Ele tem o controle, Ele tem a chave dos céus, do inferno nas suas mãos. Pastor, mas é impossível. Mas Ele tem o controle. Agora, se você for adulto, você não vai acreditar em nada disso. Porque ser adulto demais deixa a gente cético, descrente. Eu lembro que quando eu era criança, eu era apaixonado por ovo da Páscoa. Mas naquela época, Ângela, era muito caro. O salário era muito baixo. E aí chegou a Páscoa. E eu vi o meu sobrinho ganhando ovo. Todo mundo e eu sem ovo. Aí me falaram assim: Osvaldo, você sabia que o coelhinho gosta de botar ovo embaixo da cama? A gente morava num sobrado, mas tinha uma casa da frente. Se eu fosse você, eu saía procurar embaixo de todas as camas. Quem sabe o coelhinho botou ovo embaixo de uma dessas camas? Eu era criança. O que a criança faz? Acredita. E eu saí vasculhando. Quarto A, quarto B, quarto C, buscando. A criança acredita em lenda. Acredita em fantasia. Só que, sabe o que acontece? A palavra de Deus, ela fala lá em Hebreus 4:12, que a palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus não é lenda. E às vezes, como adulto, a gente acaba acreditando mais em lenda do que na própria palavra de Deus. Se Deus falou que vai restaurar você, Ele vai. Se Ele falou que tem algo importante a entregar nas suas mãos, Ele vai entregar. Se Ele falou que vai te capacitar, é porque Ele vai te capacitar. Sabe por que você não recebeu ainda? Porque está faltando você acreditar, você se tornar inocente como uma criança. A unção do Espírito Santo de Deus está neste lugar. A palavra liberada sobre este altar, ela tem poder e influência sobre a sua vida. Pastor, por que não está tendo mais batismo no Espírito Santo hoje? Porque a gente se tornou adulto. Quando o pastor fala, receba o batismo com o Espírito Santo, você acha que a vontade de Deus não é batizar você?
Mas às vezes a gente faz assim, ó. Fecha só uns olhos e fica outro aberto para ver. Quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo, eu acreditei. Olha que eu era cético para essas coisas. Eu nasci na igreja. É pior para quem nasce na igreja, sabia? Eu estou orando pela Lorena, oro pelos filhos dos crentes, porque é pior para nós que nascem na igreja, porque a gente acostuma, é tudo normal. Aí naquela semana eu falei, não, eu vou acreditar, e eu vou ser o primeiro. Tinha um clamor, era um domingo de manhã, eu quero ser o primeiro a ser batizado com o Espírito Santo. Quando o pastor chamou na frente, lá na congregação da Vila Amaral, eu fui o primeiro que fui. Ele falou, olha, dá liberdade ao Espírito Santo aí, eu acreditando. De repente eu não vi mais nada. Eu só vi que estava falando umas línguas assim. E meu pai desceu lá, me deu um abraço. O que está faltando para melhorar a sua vida espiritual? É diminuir o seu nível de adulto? Começa a fazer isso a partir de hoje. Palavras simples como essa. O Evangelho de Cristo, irmão André, é simples. E a gente que não está acreditando mais. É porque antigamente tinha cadeira de roda pendurada nas paredes. Sabe por que não tem hoje? Porque nós não acreditamos no milagre. Se tornamos adultos demais. João capítulo 9, vamos lá. A hora passa. Eu te digo uma coisa. Se nesta noite você se tornar como uma criança, voltar a acreditar nessa palavra que você está ouvindo, voltar a acreditar na palavra de Deus, algo vai mudar hoje. Tem uma palavra a ser liberada nesta noite. As coisas vão se desenrolar hoje. Quer ser abençoado? Começa a acreditar nelas. Essa passagem ela vai falar sobre o cego de nascença. Vamos ler lá? E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhes perguntaram dizendo: Mestre, quem que pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Porque o adulto é assim. O adulto ele já chega acusando. Ele não deu nenhuma outra alternativa. Mestre, será que foi um problema de saúde? O que aconteceu com essa pessoa? Teve algum acidente? Não. Quem que pecou, Jesus? Foi ele ou foi os pais? Quem acusa demais é muito adulto. E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isso, o que Jesus fez? Olha só que loucura. Só tem humildade para receber o milagre quando ele aceita as loucuras. Quando ele se torna como uma criança. Olha só o que Jesus fez. Tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva fez o lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. Uma brincadeira de criança. Quem nunca brincou com terra, fez bolinho de terra aí? Jesus cuspiu, fez o lodo. Se fosse nos dias de hoje, você chegar no médico, está lá Jesus no lugar do médico. Você quer ser curado? O que você tem? Eu sou cego desde nascença. Só um pouquinho. Será que a gente seria humilde o bastante e acreditaria substancialmente para que o milagre de Deus fosse efetivado na nossa vida? E disse: vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou o quê? O que o cego fez? Ele acreditou. O que ele fez mesmo? Ele acreditou. Criança, o que a criança faz? Ela acredita. Eu morria de medo do velho do saco.
Se saísse do portão para fora depois das 6, pelos olhos da fé eu já estava vendo o velho do saco passando na rua. Eu acreditava nele. O que o cego fez aqui? Ele acreditou. Ele foi no tanque e lavou. E o que aconteceu com a vista dele? Imediatamente ele viu. Às vezes você não está vendo milagre na sua vida ainda, porque você não está acreditando. O convite do Espírito Santo para você nesta noite é: filho, acredita. Acredita, torna a inocência e acredita que eu posso fazer algo por você. Por que a gente não acredita mais? Para a gente acreditar tem que ter uma água ungida e jogar em cima da nossa cabeça. Para a gente acreditar tem que ter um óleo, tem que ter uma camiseta, tem que ter um lenço. Será que a nossa fé é tão pequena assim? A criança, ela tem fé. Ela acredita que o papai e a mamãe vai sustentar, vai cuidar, vai proteger. Outro exemplo, a Lorena é a pregadora hoje aqui. O irmão João, cadê o pastor João? Tá lá, o nosso diácono. Ela ainda está começando a conhecer o irmão João. E aí quando o irmão João entra na cozinha, que a Lorena está à vontade, ela olha para o irmão João e olha para quem mesmo? Para o papai. E faz assim. Olha para o irmão João, olha para o papai. Quando ela vê que tem uma distância segura, ela fica abaixa as perninhas e sai gatinhando para o lado do pai. Ela sabe onde que está a segurança. O problema do adulto é que quando vê o inimigo à frente, ele vai na segurança do dinheiro. Não, eu sei onde está a minha segurança no meu pagamento no final do mês. Não, eu sei onde é que está a minha segurança. Está na maconha, está no crack, está no alcoolismo, está na pornografia. Mas quando a gente se torna criança, a gente entende que a confiança e a segurança está nele, está no pai. Porque o pai pega a gente no colo. Onde é que estamos depositando a nossa segurança? Estamos adultos demais ou já estamos nos tornando criança? A criança não tem tempo ruim. Tem quando ela está com fome. Sabe quando você pode ficar brabo? O crente só pode ficar brabo quando ele estiver com fome da palavra. Pelo contrário, é sorriso. Porque o Deus da alegria, Ele habita aqui dentro. Vamos continuar a história do cego de nascença. Depois que ele foi curado, diz no 8: então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Não estava acreditando. O quê? Não é aquele cego que estava há tantos anos mendigando, agora está vendo? Não deve ser ele. Aí um dizia, este é este. E outro dizia, não, é outro, parece com ele. E aí o cego, que não era mais cego, chegou e falou: não, sou eu. Acredita, sou eu. Volta um pouco a sua idade, volte a ser criança e acredita que sou eu. Eu era aquele pedinte, aquele cego, eu era aquele, mas agora eu estou vendo. Aí no 10 eles falam, diziam-lhe, pois, como se abrir os olhos. E ele respondeu: um homem chamado Jesus fez uma brincadeira comigo. Nós brincamos de casinha, eu e Jesus. Ele fez um lodo, ele cuspiu no chão, fez um lodo, colocou no meu olho e falou assim, para eu ir lá me lavar no tanque. E eu fui, cheguei lá, me lavei, estou vendo. A história é simples, mas o adulto nunca vai entender uma loucura dessa. Sabe aqueles que passam criticando um templo religioso? Passam criticando você porque você é aquele crente pentecostal? É porque é adulto demais. Por que tem que gritar desse jeito na igreja? Por que tem que rodopiar desse jeito na igreja? Por que tem que fazer aviãozinho desse jeito na igreja? É porque somos criança. E quem é criança, o pai cuida. Quem é criança, o pai sustenta. Agora, se você é adulto demais, trabalhe e pague as suas contas. Se vira. Eu continuo sendo criança.
Os fariseus souberam disso. E foram interrogar o cego. Ô cego, o que aconteceu? O que aconteceu? Aí ele explica a mesma história. Eu encontrei com um homem chamado Jesus. Ele cuspiu na terra, fez um lodo, colocou no meu olho, mandou me lavar no tanque e eu fiquei vendo. Conta para mim, responda para mim, mesmo antes da gente terminar de fazer a leitura. Eles acreditaram na história? Não. Porque o adulto nunca vai acreditar no seu milagre. O adulto sempre vai olhar para você e vai te menosprezar. Aquele que é o bambambam, o dono da razão, sempre vai olhar para você e vai colocar, não, isso aconteceu por causa disso. Vou colocar o meu exemplo aqui. Sou filho de pastor. Sabe o que eles falam para mim? Fala assim, não, você é pastor porque o seu pai é pastor, porque o adulto nunca acredita no ministério dos outros. O que? Você é líder de departamento? Não, porque você é amigo do pastor. Não é porque Deus chamou. Porque é adulto demais. E adulto é invejoso. Vamos lá? A primeira vez, os adultos questionaram, os fariseus chegaram, não, mas sabe de uma coisa, você está vendo agora, né? Estou vendo, mas você era o cego? Sou. Mas está errado, porque ele curou você no sábado. O milagre está estampado na frente, mas ele sempre põe uma desculpa. E sabe o que Jesus é maravilhoso. Uma das leis que fazia a pessoa ser pecador na época era mexer com lama no sábado. Não podia. Não podia mexer com argila, não podia mexer com terra, nada. Era proibido. O que Jesus faz? Eu vou fazer uma lama. Além de ser sábado, eu vou mexer com lama. Porque ele contraria tudo e todos, porque você se tornou como uma criança. Os adultos, os fariseus, os donos da lei, os religiosos, mais uma vez, não estão acreditando em você. O pai deles são vivos? São. Chama os pais. Quero ouvir os pais. Aí chamaram os pais. Viu? É teu filho mesmo? É o nosso filho mesmo. Mas ele era cego mesmo? Era cego. Mas como é que aconteceu isso? Não sei. Ele já é de maior. Pergunta para ele. Vai lá. Ele se responsabiliza. Eles estavam com medo, sabe por quê, Carlos? Porque se alguém dissesse que foi Jesus que curou, ele seria o expulso da sinagoga. Era o que a palavra fala aqui. Chama o curado de novo. Interroga mais uma... É uma loucura esse capítulo aqui. Interroga mais uma vez. Eles falam assim, viu? Lá, acompanha, 24 e 25. Veja lá. Pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram, para a glória de Deus. É mais ou menos assim, pelo amor de Deus, fala para nós. Sabemos que esse homem é pecador. Porque o adulto já julga sem conhecer. Sabemos que esse homem é pecador. E ele respondeu, eu não sei se ele é pecador ou não, mas de uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu estou vendo. Se é filho de pastor eu não sei, eu só sei que foi Deus que chamou. Se é filho de presbítero, não sei, só sei que foi Deus que chamou. Se está pregando, não sei, só sei Deus que foi, que Deus que chamou. Criança acredita, eu não quero saber de onde que vem o meu iogurte, não quero saber de onde vem minha bolacha recheada, eu sei que o pai é que vai dar esse negócio para mim. Milagre não se explica e milagre não se entende. Como que aconteceu? Não sei. O dono do milagre que realizou. Quantos aqui nessa noite precisam de um milagre? Eu falo como homem de Deus nessa noite. Eu falo como um homem de Deus nessa noite. Se você se tornar como uma criança, mas vai ser vergonhoso, pastor. Criança não tem vergonha.
Mas e o que os outros vão pensar? Criança não questiona. Se você se tornar como uma criança nesta noite, Deus vai derramar com o seu bálsamo, vai cuspir no chão, vai fazer um lodo, vai colocar nos seus olhos, e você vai voltar a crer, vai voltar a ver, vai voltar a acreditar, vai voltar a ter a sua vitória nesta noite. É a palavra que diz. João capítulo 9, 39, já estamos terminando, a hora voa. Disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Porque às vezes a gente quer ver tudo, mas quanto mais a gente quer ver com os olhos humanos, mais cego nos tornamos. Quanto mais nós tentamos ver com olhos humanos, mais cegos nos tornamos. Eu tenho um amigo, e esse amigo ele começou na igreja evangélica, começou a dar a escola bíblica dominical, estudo, e ele falou: sabe uma coisa, eu preciso de mais, eu preciso ver de onde é que vem isso aqui, ó. Eu vou estudar mais. E começou a estudar. Aí eu acredito naquele versículo que fala que a letra mata. Estudou. Sabe uma coisa, eu acho que eu vou virar um judeu. Começou a estudar o judaísmo. Agora eu vou virar sabe, não deu certo o judaísmo. Agora eu vou ser um espírita. Vou estudar espiritismo. Não, agora eu vou ser um budista. Começou a estudar. Ele me mandou uma mensagem que me alegrou muito, me deixou meu coração assim, radiante essa semana. Pastor, eu vou jogar tudo isso que eu aprendi no mato, porque quanto mais eu quis aprender, mais cego eu me tornei. Em outras palavras, eu vou voltar a ser criança de novo, vou pedir para o Papai do Céu colocar a papinha na minha boca, porque eu sei que essa papinha que vai me sustentar o dia inteiro. É ela que vai sustentar. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram dizer isso e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Adulto leva a culpa. Como é que você vai chegar e culpar uma criança? Ela não sabe de nada, não entende de nada, precisa do papai e da mamãe para se manter viva. Sabe por que às vezes você está levando culpa? É porque você não entregou aos pés de Jesus, porque Jesus ia cuidar de você. Sabe por que às vezes o teu passado fica te condenando? Porque você ainda não entregou nos pés de Jesus. Mas eu era isso, tudo bem, mas quando você se converte, você se torna uma nova criatura e nasce um bebê. E a Bíblia fala que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Quem se torna uma criança? A palavra diz, ela está no meio. Pega isso para você. Chamando uma criança, colocou aonde? Onde é que colocou Jesus? No meio. Criança nunca vai estar longe. Criança sempre vai estar perto de Jesus. Quem se torna como uma criança tem consolo. Começou a fazer birra, papai pega no colo. Eu vou cuidar de você. O pai pode estar cansado, pode estar bravo, pode estar com dor. Eu vou cuidar de você. Será que a gente tem coragem de fazer uma manha para Jesus? Criança tem consolo. João capítulo 14, verso 18 vai falar assim, não os deixarei órfãos. Quem é criança tem pai e tem mãe. Agora quem é muito adulto demais, se vira, mané. Criança tem papai e criança tem mamãe. Eu não vos deixarei órfãos. Outro consolo. Bem-aventurados que choram, pois serão. Criança chora ou tem os olhos secos? Qualquer coisinha que você contraria uma criança. Mas quanto tempo faz que a gente não chora mais aos pés de Jesus? A gente chora para todo mundo. Chora para o Face,
chora para o Instagram, chora para os grupos de WhatsApp, chora, mas e para Jesus? A gente tem chorado para Ele, porque quando a gente chora para Ele, Ele consola. Ele vai pegar nas tuas costinhas, ó. E como é gostoso o colo de Jesus. Porque quem está doente, mas senta no colo de Jesus, sai curado. É igual o beijo de mãe. O filho cai, rala o joelho, a mãe vai lá e ó, pronto, sarou filho, volta a correr de novo. E a criança sai feliz, alegre. O adulto não, o adulto tem que tomar injeção, tem que ficar internado, tem que ficar entubado, porque é dono de si. Mas quando nos tornamos criança, Ele cuida, Ele dá um beijinho e sara. Aleluia. Criança tem proteção. Salmo 91 fala assim, ó: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Você acha que alguém tem coragem de fazer mal para Lorena, sendo que eu estou agarrado com ela? Eu vou proteger. Você está agarrado com Jesus? Ou está agarrado nos tesouros da vida? Ou está agarrado no velho homem? Último, a criança, ela é abençoada por Deus. Tem um episódio na Bíblia que está em Mateus 19, verso 13, que fala assim, ó: depois trouxeram as crianças a Jesus, para que eles impusessem as mãos e orassem por elas. Eles trouxeram as crianças para ser abençoadas. Mas os adultos, os discípulos, criança aqui. Eu sou do tempo que a gente sentava na igreja, chegava cedo, porque o pai era pastor, sentava no primeiro lugar, a igreja enchia. O que eles faziam? Viu? Vamos lá para fora. Fica de pé para dar lugar para adulto. Vai lá pro cultinho, igual chamava. Criança não faz cultinho. Criança também presta um culto verdadeiro a Deus, e mais sincero do que a gente que é adulto. Bem mais. Ó, mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus: deixe vir a mim as crianças e não as impeça, pois o reino dos céus pertence aos que se tornam como elas. Quer a boa notícia? O reino do céu é para aquele que se torna como criança. Então deixe que riem de você, deixe que fala que você é menino, deixe que fala que é da carne. O reino dos céus pertence a você. Pastor, mas vem uma língua de repente assim na minha cabeça, que às vezes está aquele fervo na igreja, vem um negócio aqui que eu quero falar. Libera a palavra então. Fala então. Porque aqui dentro deste ambiente de culto, o diabo não tem poder contra os seus pensamentos. Você está debaixo da proteção do Pai. Se coloque de pé nessa noite. Aquele que se torna como uma criança não tem malícia. Criança gosta de chamar atenção. Se eu tiver em dois adultos, eu e o Lucas conversando, e a Lorena está perto, ela vem assim, começa a fazer bem assim para mim. Alô? O pai vai dar atenção ou não? O pai dá atenção. Qual é o seu gesto nessa noite em chamar a atenção de Jesus? Você tem que se tornar como uma criança. Amantíssimo, soberaníssimo, grandioso. Não vai dar certo. Levanta as mãos para o céu assim, quem sabe fala: Jesus, eu estou aqui, Pai. Jesus, coloca a língua estranha dentro de mim. Me batiza com o Espírito Santo. Pai, eu estou com uma dor aqui, ó, cura. Eu fui orar para uma irmã essa semana, eu nunca orei para uma irmã igual ela. Pastor, eu estou com uma dor aqui no meu quadril, ela falou. Eu estou com uma dor, eu queria que o senhor ungisse. Eu peguei o óleo de unção,
Coloquei na cabeça dela. Comecei em nome de Jesus. Ela estava recebendo aquela oração como uma criança, só pode. Em nome de Jesus, todo espírito de enfermidade caia por terra agora. Que começa a queimar, a hora que eu falei isso, da ponta do dedão até o alto da cabeça agora. Ela começou, está queimando, está queimando. E já começou a falar língua estranha, já começou a liberar palavras ali no meio da oração. Eu tenho certeza que ela foi curada. Ela falou que está queimando. Aleluia. Está com uma enfermidade aí? Começa a receber a cura em nome de Jesus. Que essa enfermidade comece a ser queimada agora em nome de Jesus. Aqueles tempos vão voltar. Que vai entrar o paralítico, vai sair andando. Vai entrar o cego, vai voltar enxergando. Porque aqui essa igreja é constituída de criança. Goste ou não, é de criança. Criança depende e confia. Você confia que Jesus pode fazer um milagre hoje? Enquanto o ministério de louvor vai adorar a Deus, palavras serão ministradas sobre a sua vida. Tem algo que ficou a ser entregue na terça-feira passada que vai ser hoje. Tem cura que ficou a ser administrada na terça passada que vai ser hoje. Mas sabe por que não foi na passada? Porque a gente estava adulto demais. Mas aqui dentro hoje não tem problema. Vamos voltar a usar fralda, mas vamos receber o milagre dos céus. Quero ser como criança, te amar pelo que és. Louve a Jesus. Voltar à inocência e acreditar em ti. Às vezes olha que letra. Pela vontade de crescer, torno-me independente. Às vezes a gente deixa e deixo de simplesmente crer. Fala pra ele assim, ó. Não posso viver longe do teu amor. Como criança. Você é um bebezinho aqui hoje. Oh, papai, nos ouve. Longe do teu afã. Essa igreja está chamando a sua atenção. Está fazendo charminho. Aleluia. Não posso viver longe do teu abraço. Agora você vai receber o abraço do Pai. Diga para Ele: abraça-me, abraça-me, Jesus, abraça-me, 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 com os teus braços de amor, com teus braços de amor. amor.
Rabagaragase que mantou garrai. Rabadakai oshebecai. Aleluia. Te amar pelo que é. Espírito de Deus. Voltar à inocência. Oh, Espírito Santo. E acreditar em ti. Mas às vezes sou levado Não nos deixe, Jesus, não nos deixe crescer, Pai. pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Você pode levantar as mãos para o alto. Só se você puder. E diga: Não posso não podemos viver, Senhor. Longe do teu amor, Oh, Espírito Santo. Senhor. Receba o afago do Espírito. Receba a graça do Espírito. Receba o abraço do Espírito. O renovo do Senhor. Oh, eu não posso viver. Oh, Espírito Santo. Sabe o que é interessante? O filho pródigo, quando ele está gastando os seus bens, e quando ele cai a consciência, ele vai dizer assim: eu tenho um pai. Eu vou me levantar e eu voltarei para o meu pai. Oh, glória! Isso aqui é de Deus. Vem de lá para cá. De lá para cá. Quem está com pressa de ir embora? Fica aí. A Bíblia diz que o pai saiu correndo ao encontro do filho. E quando ele sai correndo, ele abraça o filho. Só para você entender o que o Espírito Santo está dizendo aqui hoje. A lei dizia assim: se um filho desonrar o pai, é digno de ser morto. Quando o pai está à vista do filho, a Bíblia diz que ele está vendo de longe. A atitude do pai é: eu vou correr, porque se alguém vê o filho primeiro do que eu, pode matar o filho. Então o que eu faço? Eu corro para o braço do filho e protejo ele de ser apedrejado. Deixa eu desenhar para nós entender aqui. Jesus, contando essa parábola, está dizendo assim: a lei tem o poder de matar, mas a graça tem poder de abraçar. Não, irmão, você não entendeu. Vou falar de novo. A lei diz mata, a graça diz abraça. Oh glória, oh glória. O Espírito de Deus está dizendo para você: a lei não vai te matar, a graça vai te abraçar. Alguém apontou o dedo para você e disse: vai morrer, agora já era, agora não tem jeito. Mas Jesus correu ao teu encontro e disse: eu dou vida, eu dou vida, eu dou vida. Quantos querem vida? Levanta a mão e adore ao Senhor, porque o Espírito está aqui. Abraça-me, Oh, abraça-me. abraça-me.
Seja abraçado pelo Espírito de Deus. Seja abraçado pela presença de Deus. Com teus braços de amor. Bem forte, vamos adorar a Deus. Abraça. Abraça. Só quem é filho. Só quem é filho, vem pra frente. Só quem é filho e quer receber essa oração e quer ser cheio do Espírito, corre, corre. Com teus braços de amor. Forte, é forte, vai. Abraça, oh Espírito Santo. Vai o canto e a sebe. Tu camando e me dará raia, calabachandaraia. O meu espírito pousa sobre a minha igreja. O renovo que vem do alto desce sobre a minha noiva. E só aqueles que têm o coração aberto para receber, recebe agora. Seja cheio agora. Seja tomado agora. Seja cheio da minha presença. O meu Espírito te toma e te enriquece de amor, de graça. Araio como minaia saia caia. Rabadacata camantu cataia. Alabadarabadai. Arabacandorabarai. Tem renovo, tem graça, tem presença. O Espírito renova nossas vidas nessa noite. Abraça-me, abraça-me. Aleluia. Abraça. Abraça. Tem alguém para Jesus nessa noite? Alguém que quer entregar a sua vida ao Senhor? Levante uma das suas mãos. Eu quero orar por você. Oh, Espírito Santo. Abraça-me. Oh, aleluia. Jesus, Oh, aleluia. A senhora já aceitou Jesus? Já aceitou Jesus? Quer aceitar Jesus? Ele te abraça hoje, minha filha. Ele te toma hoje, minha filha. Olha o que é isso aqui, irmão. Está tendo libertação aqui agora. Agora. glória a Jesus. Agora. 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 Em nome de Jesus. Alacamando cada capa toca marraia. Pede as forças agora. Shaike. Tepacado como. Alaia badaia.
Quantos querem glorificar a Deus por uma vida que teve um encontro com o Senhor nessa noite? Aleluia! Uma vida que se entrega ao Senhor. Pai, queremos louvar ao Senhor nessa noite, pelo poder da sua palavra que fora pregada nessa noite. Senhor, nós nos colocamos como crianças aos teus pés, Senhor. Desculpa pelas nossas mazelas, os nossos pecados, as nossas imperfeições. Reconhecemos o nosso estado de criança, Senhor, imperfeitas, inocentes. Precisamos ser abraçados pelo Senhor. Nos toma pelo colo, segura nos nossos braços, não nos deixa cair, não nos deixa perecer, não nos deixa afundar, não nos deixa afogar. Nos toma, Senhor, domina as nossas vidas, nos ensina a andar em tua presença, nos ensina a te amar, Senhor, com coração íntegro e reto diante do Senhor, em nome de Jesus.